Hora do Coringão, as notícias do Corinthians aqui no Expediente Futebol. Olá, amigos dos canais Fox Sports. No 8º dia de pré-temporada, nesta quinta-feira, o Corinthians disputou o primeiro jogo-treino de 2019. Foi contra o Nacional. E a partida aconteceu no Centro de Treinamento Joaquim Grava. O Corinthians jogou o primeiro tempo com a seguinte equipe: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar. Aí no meio-campo, Ralf, Thiaguinho e Jadson. E na linha de frente, Pedrinho, Cleison e Roger. Apesar da formação principal, o Nacional foi melhor e venceu o primeiro tempo por 1-0. O Bruno Nunes já tinha acertado uma bola na trave quando, poucos minutos depois, ele converteu o pênalti e deu a vitória parcial para o Nacional por 1-0. Aí, no intervalo, como já estava previsto, todos os jogadores foram trocados para a segunda etapa. E aí o técnico Fábio Carille colocou em campo o Corinthians com Walter, Michel Macedo, recém-contratado, Marlon, Pedro Henrique e Douglas. No meio-campo, Richard, outro recém-contratado, Guilherme Arauz e o Matheus Vital. E a linha de frente com o Sérgio Dias, o Gustavo Mosquito, outro recém-contratado, e o Gustagol. A gente lembra que o Sornosa, o Ramiro, o Romero e o Gabriel fizeram um trabalho à parte, não participaram do jogo-treino, assim como o atacante Bozelli, que foi para o México resolver a mudança em definitivo para São Paulo. E além do Bozelli, o atacante André Luiz, que veio da Ponte Preta, também não participou desse jogo-treino que o Corinthians perdeu por 1-0 para o Nacional. Depois da atividade desta quinta-feira, nós tivemos a apresentação e a entrevista coletiva do atacante André Luiz. Fui muito bem recebido pelos jogadores, pelos profissionais que cuidam do clube. Tive uma conversa com o Carille ontem, ele perguntou as minhas características, onde eu gosto de jogar. Falei para ele que eu gosto de jogar pela beirada, pela direita. Ele falou para mim ter calma, que minha hora vai chegar, ter paciência e trabalhar forte. O pessoal fala muito da característica do Romero aqui, né? É um cara que se entrega bastante na parte da marcação. Eu também não sou diferente, eu procuro marcar o máximo, mas também quando tem espaço eu gosto de atacar também. Atacante vive de gol, tem que fazer gol, ou dar passo para quem joga centralizado. Acho que o Corinthians ele sempre monta elenco para brigar por títulos na temporada. Tem bastante nomes de concorrência na posição, Pedrinho, Cleison, mas igual eu falei, eu vou procurar trabalhar firme todos os dias para buscar o meu espaço no Corinthians. O Corinthians ele é um dos maiores clubes do Brasil. Não é porque ele não gastou milhões que a gente não vai brigar por título desse ano. Igual o Flamengo gastou milhões, mas pode ter certeza que dentro de campo é 11 contra 11 e vamos dar o nosso máximo. O Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira e no domingo terá o primeiro amistoso contra o Santos na Arena de Itaquera. O Timão estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro contra o São Caetano. Com informações do Corinthians, direto do Centro de Treinamento Joaquim Grava, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. Muito bem, tá aí o Coringão, hoje perdeu um jogo-treino, né, para o Nacional, mas jogo-treino, início de temporada, isso aí não pode ser levado... Como é que é? Crise. Que isso, cara? Não pode perder nem jogo-treino. O Nacional do Comendador Souza? Que isso? O primeiro jogo do ano, que é, Sata? Pô, que é isso? Não. E o time titular, hein? Porque foi o time chamado titular no primeiro tempo, Eugênio, e o no segundo, o reserva. Quem perdeu foi o titular. O reserva empatou. E quantos volantes estavam nesse time? Nós temos uma arte... A regra do futebol, Carlos Simões está aqui, sabe a regra de cor e salteado? Prevê que um time de futebol precisa ter 11 jogadores. Um dos quais tem que ser o goleiro. Um dos quais tem que ser o goleiro. O Corinthians, ele tem quase um time todo de volantes. Olha lá, Ralf, Gabriel, Ramiro, Richard, Arauz, Douglas, Thiaguinho e René Júnior. O detalhe é que desses todos aí, 2 jogarão, ou de repente 3. E aí, quem ganha essa disputa na opinião de vocês? Para mim, fisicamente bem, todos bem aí, para mim, Ralf e Gabriel. E você deixa o Ramiro fora? Não, o Ramiro eu jogo ao lado com o Ramiro ao lado. Essa é a questão. Ramiro não vai jogar centralizado como volante, vai jogar pela direita, como imagino eu, como ele jogava no Grêmio. E o Arauz não é volante, né? O Arauz é um meio ofensivo. Olha aí, ô Michelete. Aí você cai para 6.
Se a ideia é ter 3 times, são 3 pares de volante. O Mica está se defendendo aqui, dizendo que ele só tem jogado de volante, é isso? O Arauz não é volante. Por isso que ele não tem jogado bem, né, Mica? Porque não é essa dele. Ele tem que ser um cara de mais chegada. Certo, mas na opinião de vocês, quem entraria ali? Ralf e Gabriel para mim, e o Ramiro que está ali na posição de volante, porque ele também é volante, ele pode jogar centralizado. O Ramiro vai ser usado na ala. Eu jogaria de Gabriel e Ramiro. Meio campo mais leve, mais jovem. O Ralf estava. Eu acho que eu botaria. A gente já falou isso aqui, eu já levantei essa bola, o Quesada recentemente falou. O Ralf tem que dar um passo atrás. Zagueiro? Já falamos isso desde o ano passado. Aí é uma segunda discussão com a qual eu concordo com você. Você sabe que a Fiel Fox fica animada com essa possibilidade. Ele é muito técnico, ele tem bom tempo de bola, ele é bom no cabeceio. Ele é um cara que não é um especialista na saída de bola, mas ele pode ajudar muito dando um passo atrás, como muitos fizeram. Eu acho que Ralf improvisado, como você está sugerindo aí, Paulo, eu concordo com você. A gente vai falar do Manuel já, né, João? Você fala a hora que você quiser. Ele, olha, eu vou falar pra você, viu? Ele ali, eu acho que renderia mais do que todos os zagueiros que o Corinthians tem. Manuel é melhor do que Henrique? Ele tá falando do Ralf. Não, falando do Ralf. Ralf. O Manuel, olha, o Manuel tá no mesmo nível. Para quem não sabe, né, o Manuel do Cruzeiro, 28 anos, 1,81 m, está sendo negociado com o Corinthians. O Corinthians sugere empréstimo de 1 ano, sem pagar o valor do empréstimo ao Cruzeiro, apenas assumindo os salários. Eu apurei um negócio aqui que os salários do Manuel ultrapassam 300 mil reais. Pô, não é barato também, né? Então, quer dizer, quando a gente fala apenas os salários, tem que ver também qual é o valor dos salários para a gente falar apenas os salários. De qualquer maneira, não tendo que pagar pelo empréstimo, porque o Corinthians não quer gastar mais dinheiro do que já gastou com essas contratações que a gente já tem anunciado aí desde o ano passado. Então, o Manuel chega, aí vai a discussão, né? Quem forma a zaga? Manuel e Henrique. Eu acho que é Manuel e mais um. E aí pode ser o Henrique, pode ser o Léo. Para mim, o Manuel chega para ser o titular. Para quem sonhou com Gil, Miranda, Rodrigo Caio, tantos outros nomes aí, não é assim um nome também, né? Para parar a Paulista e fazer uma grande festa, né? Mas é um bom jogador. Hein? Não tem grife, mas pode ser um bom jogador. Ele começou muito bem no Atlético Paranaense. Depois ele foi para o Cruzeiro, ele foi titular absoluto no Cruzeiro, mas aí quando apareceu um cara chamado Dedé, ele perdeu espaço no Cruzeiro. Ele tem 28 anos, o Manuel. Mas ele chega para ser titular. Nessa zaga do Corinthians, daí com certeza é titular. Eu gosto muito do Ralf de volante, o volantão tradicional. Tá? É bem verdade, quando eu passar tá um pouco pesado, né? Mas para mim a camisa 5 ali é dele. A segunda opção o Gabriel e o Ramiro não vai jogar ali. O Ramiro para mim vai jogar pelo flanco, pela direita. O Ramiro joga em várias posições, na verdade. Jogava no Grêmio? Jogava no Grêmio, né? O Renato botava ele até de ponteiro direito, lateral direito, jogava em todas as posições. Agora os dois volantes do Corinthians nessa temporada, na minha opinião, é o Ralf e o Gabriel. E nem podemos falar que o Ramiro pode eventualmente quebrar um galho? Porque com tantos volantes aí, você não vai tirar o Ramiro da lateral, da ala direita para jogar como volante. Durante um jogo, que o Corinthians esteja necessitando ser mais ofensivo, você tira o volante, traz o Ramiro um pouco mais para dentro e coloca alguém mais agudo pelo lado do campo para tentar ter o fundo. Existe essa possibilidade. O Ramiro dá essa condição ao treinador. Ainda não chegou a minha vez, mas eu posso falar sobre isso. Não, você fica à vontade. Quem foi que jogou hoje como volante? Quem jogou hoje como volante? Ralf e Thiaguinho. Ralf e Thiaguinho, Isso. Então eu vou por aí. Sigo achando que essa vai ser a dupla de início. Agora, daqui a 6 meses, 7 meses, o que vai acontecer, a gente não sabe. De início, a dupla de volantes do Corinthians vai ser Ralf e Thiaguinho. No segundo tempo, jogaram de volantes Richard e Arauz. E o Douglas foi parar para a lateral esquerda, ele já jogou assim no Fluminense. Teve uma época aí que eu estava defendendo o Douglas na vaga do Danilo Avelar, inclusive naquela reta final da Copa do Brasil. Ele já está treinando como lateral esquerdo no time chamado B, o Douglas. Porque nesse início de temporada, vai acontecer isso hoje na Florida Cup, aconteceu no jogo do Corinthians, o tempo de treinamento é mínimo. Os caras se apresentaram uma semana. Então, usa um time num tempo e outro time no outro. E aí o treinador vai começando ali a fazer. Por isso que o Mica colocou o Arauz como um segundo volante. Porque ele jogou lá. Mas eu concordo com o Eugênio. Ele não é volante. Não é bem esse volante, né? Ele é um cara mais de área. Eu me lembro dele jogando na Laú, inclusive fazendo gol contra o Vasco em São Januário, é um jogador realmente um pouco mais ofensivo. Mas mesmo com Arauz ou sem Arauz, o Corinthians tem um caminhão
de volantes e vamos ver. Para o Eugênio, a dupla será Ralf e Thiaguinho. O Paulo Lima colocaria Ramiro e Gabriel. O Simo colocaria que dupla ali, ou trio? Ralf e Gabriel. Ralf e Gabriel. E para você, Kessa? Ralf e Gabriel. Ralf e Gabriel. Eu vou também com Ralf e Gabriel. Ralf e fininho. Colocaria o Ramiro ali pelo lado do campo. Vamos aguardar Ralf aí fininho, viu? Fininho, bem preparado. Pelo lado do campo você tem um menino que desponta como titular absoluto. Inclusive começou o treino de hoje. Pedrinho. Então, Ramiro de um lado, Pedrinho do outro. É porque jogou o Cleison. Meio e Bocelli. Jogou o Cleison, vai sair. Cleison e... Jadson centralizado e Bocelli, El Matador da E aí você tem num banco... Pedrinho pela esquerda não é dele, hein? Aí você tem num banco um Vital... Isso também é verdade. Você tem um Vital, você tem um Sornosa, você tem essa renca de volantes que você falou. Pouco se falou do Matheus Vital esse ano. Eu gostaria muito, concordo com a observação do Paulo sobre o Pedrinho, não que não seja a dele. Ele jogou ano passado pela direita, porque tem aquela velha história de trazer para o pé esquerdo e bater. Né? Eu gostaria muito de ver o Pedrinho com a capacidade dele de driblar, jogar pela esquerda, para ir ao fundo. Eu não aguento mais essa história de inverter, o canhoto jogar pela direita, o destro pela esquerda, não, porque vai trazer para dentro e bater. Realmente, até o Pedrinho bate bem de média distância, mas a capacidade dele de driblar, levando para o fundo, vai abrir uma possibilidade enorme de fazer o cruzamento, fazer a bola chegar no Bocelli ou no Jadson, que vem um pouco mais por trás. Ainda mais ele pode alternar, mas ficar preso só na direita. Ainda mais no setor que tem o Danilo Avelar, que, com todo respeito, não chega. Não é nem tão bom no ataque, como também não é nenhum exímio. Mas parece que é proibido botar o Pedrinho pela esquerda. Não, mas isso aí é uma base ele jogava de ponta esquerda. Mas sabe o que, Eugênio? Jogava mais centralizado. Jogava mais de 9, 10, 8, né? 10, uma concepção do futebol moderno, cara. O Atlético Paranaense também, o Nicão. Tem que ser pela direita. É outro cara que pode ir na linha de fundo. Pode, mas não tem mais aquela característica do ponteiro, do Uri Geller, que ia pra linha de fundo. O Grêmio tinha um ponteiro baixinho, argentino, Ortiz. Tem que botar o cara pra marcar. Que é o lugar mais difícil de chegar no campo, é na linha de fundo. Quando tu bate aquela bola com o Garrincha, metia pra cabeça. Ninguém chega mais na linha de fundo, é tudo pro meio. Tem um ponto no Real Madrid que tá chegando toda hora na linha de fundo, já não vamos fazer, gente. Jogador raro, agora, daqui a pouco. O homem tá nós, mandando lá na Espanha. Estamos em 2019 já estamos lá, e que atraso, né? Que o jogador, ou com a perna esquerda, ou com a perna direita, tem que jogar só de um lado. Cara, dentro de campo... Mas o cara engessaram esse negócio de... Que isso? Olha o Dudu, aí eu sempre cito o Dudu, falar, pô, outra vez esse cara vai falar do Dudu, porque ele é o melhor jogador brasileiro em atividade. O Dudu joga muita bola na direita, joga tanta bola na esquerda. Mas treinador que deixa ele fazer isso. Não, mas tem jogador que não quer. Você não sai daqui de jeito nenhum. Desculpa, Eugênio. Desculpa, o Sornosa não quer. Porque é preguiçoso. É diferente. É preguiçoso. O cara não quer jogar na ala, porque na ala dá trabalho, cara. Já deu o recado ontem, né? Que isso. Então, quer dizer, não é só o treinador, Eugênio. Você tá certo nisso, mas às vezes o jogador também é preguiçoso. Não quer fazer as coisas. Isso quer fazer o cara acontecer ou não. Depende dele. Ou vai entrar em campo, ou se fica no banco, ou então vai jogar. Banco, claro. Gente, o Flamengo teve um lateral direito que foi titular de seleção brasileira na Copa do Mundo de 82, jogando pelo meio. E era destro. O Rodrigues Neto era lateral do Flamengo e era destro. O Júnior jogou como lateral esquerdo na Copa. E é destro. Nunca foi canhoto na vida. É destro. Então, já começou como lateral direito. Grande exemplo. Exatamente isso. Não é por isso, não é novidade. O velho guerreiro falava, nada se cria, tudo se copia. Não é novidade. O cara que joga pela direita, jogar com a perna esquerda, não é novidade. É que a gente não tem mais os caras que vão na linha de fundo. Mas hoje, no futebol mundial não tem mais. Mas, Paulo, não hoje tem mais. Os ponteiros, uma coisa é o lateral. Os ponteiros, vamos voltar lá atrás. Foi citado aqui o Garrincha. Você imagina o Garrincha jogando pela ponta esquerda? Não, mas... Porque tem que cortar para dentro para chutar? Se criou no futebol, nos últimos anos, a necessidade que os ponteiros, esses jogadores que atuam pelo lado do campo, atuem com o pé invertido. Vou dar mais um exemplo para que eles possam cortar para dentro. Porque o Robin faz isso. O Robin é um. O Messi... A maioria que a gente vê, e isso é uma coisa que me irrita muito com a bola rolando, o cara chega na linha de fundo, ele não corta para cruzar nunca. Ele sempre para e recua a bola, porque ele não tem o pé para fazer o cruzamento.
Exatamente. E aí você mata a jogada, deixa de ter uma jogada de fundo, justamente para servir o centroavante. Aí você estava reclamando. Porque o centroavante faz pouco gol, porque a bola não chega para ele. Porque o ponta quer cortar para dentro e chutar de fora da área. Tem um jogador no Real Madrid que está fazendo isso, hein? Daqui a pouco nós vamos falar dele. Tinha um que foi para a Copa do Mundo com 18 anos. Em 70, que virou titular e fez gol. Não, mas aí você tá pegando peso. Não, Paulo César Lima, pô. O Caju era destro. Um craque, né? Era destro. Tá falando de um cracaço de bola. Na Copa de 70, não. Hein? Jogou contra a Romênia, como não fez? Virar titular na Copa, não. Entrou no time de 11. É titular ou reserva? Entrar no time. Titular. Ele jogou porque o Gerson não jogou. Mas foi titular, não foi? Treinar uma hora depois do treino normal. Para quem é canhoto, treinar à direita e para quem é destro, treinar à esquerda, será que não vira, não? Não, na escolinha fazem isso, inclusive. Então é o seguinte, é o que eu falo. Jogador de futebol tem que se preparar para, se o cara é destro, tem que treinar com a esquerda. O Neymar sempre jogou pela esquerda e é destro. O Pelé era destro. Não era tudo. Não, o Pelé era tudo. Mas treinava à esquerda. Ele era melhor com a esquerda do que com a direita. Então, isso que eu tô dizendo. Filmezinho do Pelé, a história do Pelé e tal. Ele chutava tudo, ele chutava com a esquerda, mas, gente, eu tô falando isso. Eu tô falando que o Pelé é o Pelé, mas o Zico é o Zico. O Zico não batia aquelas faltas porque só tinha o dom. Não, treinava bastante. Ele ficava uma hora... Você viu isso mais do que todo mundo, Paulo, aqui na mesa. Quantas vezes você não saiu lá do treino da Gávea 10 horas da noite porque o Galinho ficava lá batendo. 10 da noite também não. Mas ele ficava até o pôr do sol, isso é verdade. Então é isso. Não, mas acontece o seguinte, vocês estão pegando uns caras aí consagrados, talentosíssimos, não é? Mas tu olha hoje essa Copa aí que tá tendo aí, a Copa São Paulo, tu começa a observar, nós estamos falando aqui da concepção. O cara não vai pra linha de fundo. Mas até o cara não vai pra linha de fundo. Não querem. Vai tu falar em Paulo César Caju, tu falar, porra, esses caras são renomados, esses caras são fora de série. Agora, no normal, o ponteirinho direito, ele não vai na linha de fundo, ele corta pro meio, que nem o Eugênio falou, aí toca pra trás, aí corta pro meio, do outro lado também, não tem mais aquele ponteiro. Né? O treinador que faz isso. Você tem que não vai no fundo não, porque senão o lateral vai no ataque, vão perder a bola lá atrás, vão levar gol. Aí o cara volta pra marcar, pô. É isso aí, estamos aqui no Expediente Futebol. E aí, hein? Como o Carille vai escalar o novo Corinthians? Final de semana tem Corinthians e Santos, amistoso, e o Coringão estreia no dia 19 no Campeonato Paulista. Tem mais WhatsApp participando, a galera tá rendendo essa enquete, hein? Alguns estão chamando a gente de maluco aqui. Outros estão ofendendo, aquelas coisas de internet. Maluco é o Theo que sugeriu. Nada a ver com isso. Você que perde o seu tempo xingando, ofendendo, quando você está teclando aí, saiba que você está sendo devidamente ignorado, tá? Pode continuar fazendo, está sendo ignorado. As pessoas que participam conversando com educação, fazendo crítica com educação, são ouvidas e são muito bem-vindas. A enquete é a seguinte: Flamengo e Palmeiras, as duas maiores forças de investimento, econômicas do futebol brasileiro e que se colocam naturalmente na condição de disputar todos os grandes títulos do nosso futebol. Quem está melhor de técnico?